Se você faz vendas B2B e tem reuniões agendadas para hoje, para amanhã, para a semana que vem, mas tem observado que quando você chega nas reuniões, você poderia ter se preparado melhor, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como se preparar de forma adequada, garantindo que cada reunião seja produtiva e bem-sucedida com o seu cliente. Olá, eu sou o William Caldas e eu ajudo equipes de vendas B2B a praticarem a venda consultiva para bater metas sem que precisem só falar de preço, como os tiradores de pedido. E o primeiro ponto para você lembrar de considerar no seu planejamento é responder a seguinte pergunta: qual é o sucesso pretendido para essa reunião? O que você tem como sucesso? Qual é o sucesso? O que para você será sucesso nessa reunião com o cliente? Primeira coisa que você tem que definir é isso. Quando você resolve visitar uma empresa para fazer uma visita, você vai visitar por um motivo, por uma razão específica. Agora, independentemente do motivo e da razão, qual é o sucesso que você pretende para essa reunião? O que você vai chamar de sucesso? Ela vai ser bem-sucedida se acontecer o quê? Percebe isso? Então, essa intencionalidade, essa intenção sua para uma reunião muda totalmente o jogo, muda tudo. Por quê? Você está declarando para você mesmo: olha, nessa reunião, o que eu preciso? O que tem que acontecer lá? O que vai ser importante acontecer lá? Legal? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Olha só que interessante. Então, digamos que você falou: olha, o sucesso dessa reunião vai ser se eu fechar esse contrato. Se o cliente comprar de mim, se eu fechar essa compra lá para ele, se ele contratar esse serviço, não, o sucesso para mim, William, para essa reunião vai ser se eu crescer o ticket médio desse cliente. Se eu conseguir crescer o ticket médio dele, poxa, cheguei onde eu queria na reunião. Terceira a alternativa que pode ser, né, que seja considerado para você sucesso na sua reunião, reativar as vendas no cliente, por exemplo, que está inativo há muito tempo. Então, quando você declara, vou repetir, quando você declara qual é o sucesso que você pretende para essa reunião, toda a tua energia, toda a tua intenção, tudo que você vai se planejar, se preparar, tudo, todos os elementos que você vai precisar de ter à mão para essa reunião, tudo isso, meus amigos, vai ficar mais claro para você quando você tem isso claro. Qual é o objetivo dessa reunião? Eu estou indo lá para quê? Qual é o que para mim vai ser sucesso dessa reunião? Pode ser fechar a venda, pode ser crescer o ticket médio, pode ser reativar as vendas no cliente inativo, pode ser reverter um pedido de cancelamento, o cliente pediu o cancelamento do contrato com você, e você vai lá e olha, lá eu vou ter sucesso se eu reverter esse cancelamento, né? Pode ser literalmente você conhecer melhor o cliente. O que eu chamo de conhecer melhor o cliente? Significa aquela visita que você foi lá, por exemplo, para não vender. Você falou: hoje eu não vou vender, hoje eu vou visitar a empresa do João para eu entender a empresa do João. Então, declare primeiro qual é o sucesso pretendido nessa reunião, beleza? Muito bem. E aí, eu trouxe agora uma sequência de perguntas que você vai se fazer para que você possa se planejar melhor para essa reunião. A primeira delas, eu já falei para você, é qual é o sucesso pretendido para essa reunião. E te dei alguns exemplos de sucesso pretendido aqui para você declarar isso para você mesmo. Beleza? Deixa eu colocar o tema aqui na tela para ficar melhor para todo mundo. Show de bola. Agora, próximas perguntas. Quais são os relatórios que temos sobre o nosso relacionamento com esse cliente? Digamos que você está indo visitar um cliente ativo. Que tipo de relatório você terá à mão, que você poderá levar, para que você possa ter isso lá, caso ele faça alguma pergunta específica sobre o serviço que ele está contratando, caso ele faça alguma pergunta específica sobre os últimos pedidos que ele fez para você, se for produto. Então, que tipo de relatório você tem à mão para você levar para esse cliente? Eu coloquei aqui, inclusive, alguns exemplos. Bom, uma informação que eu, por exemplo, gosto muito que os vendedores e as vendedoras usem, que os representantes comerciais usem, é o seguinte: eu estou indo num cliente, ele é ativo? Ele é ativo conosco. Beleza. Desde quando ele é cliente? Isso também faz com que você
tenha contexto, isso faz com que você busque mais informações para melhorar o teu repertório junto lá nessa reunião com esse cliente. Tem empresas que possuem o famoso CRM, então vai lá no CRM, procure informação lá no CRM. O que você tem de dados sobre essa empresa lá? Quer dizer, e eu sugiro muito que você trabalhe aí com checklists. O que eu quero dizer? Então, por exemplo, te faça a seguinte pergunta: qual é o checklist mínimo de informações que eu tenho que ter para visitar um cliente ativo? Qual é o checklist mínimo de informações que eu tenho que ter para visitar um cliente que está inativo? Eu vou tentar reativar esse cliente. Qual é o checklist mínimo que eu tenho que ter à mão quando eu vou visitar um cliente novo? Checklist. Cria checklist aí. Nas mentorias, focadas em vendas consultivas, nós aqui desenvolvemos os checklists junto das lideranças das empresas. Por quê? Quando eu tenho um checklist, eu melhoro o padrão da preparação para a reunião com o cliente, para a visita de vendas com o cliente. Então, eu melhoro, eu tenho mais norte, vamos falar assim, quando eu tenho um checklist. Então, a pergunta que se faz é: você tem checklist aí na empresa? Para que vocês possam ter uma ideia de que qual é o mínimo de informação que eu preciso para visitar um cliente novo, qual é o mínimo de informação que eu tenho que ter para visitar um cliente ativo, qual é o mínimo de informação que eu tenho que ter para visitar um cliente inativo. Então, a segunda pergunta que eu trouxe para vocês é: quais são os relatórios que temos sobre o relacionamento com esse cliente? Então, você pode, uma informação que eu gosto muito é desde quando ele é cliente, há quanto tempo ele compra de nós, tá? Lá no CRM você tem várias informações, eu espero que você use aí, caso você não use, onde é que está? Muitos chamam de sistema, está no sistema da empresa. Qual é o sistema? Onde é que está essa informação? Isso, a equipe de vendas precisa ter claro, onde é que está a informação. A gente precisa, inclusive, fazer parte do nosso treinamento interno, treinar o time para usar essa ferramenta, para que ele possa se preparar melhor para a reunião, beleza? Com o cliente. Muito bem. Segunda pergunta: quais são os mais recentes produtos, caso seja produto? Quais são os mais recentes serviços, caso seja serviço, comprados ou contratados por esse cliente? Você está indo numa empresa que, vamos supor que ele é um cliente ativo e ele é usuário de um serviço da sua empresa. É muito, vamos chamar de feio, para dizer o mínimo, né, muito ruim quando você tem um vendedor à sua frente, que você pergunta para ele: "Então, como é que está o meu uso lá do serviço de vocês lá na empresa?". Aí o vendedor fala assim: "Nós mandamos para o senhor um relatório todo mês, o senhor tem ele aí para eu mostrar para o senhor?". Deixa eu te contar uma coisa, se prepara para ter essa informação à mão lá para o cliente. Se prepara para que, caso ele peça, tenha isso lá. Se prepara porque, caso ele venha fazer, por exemplo, algum tipo de reclamação com você, você fala: "Deixa eu ver o relatório do senhor". Espera aí, pá, isso você está demonstrando o quê? Organização, você está demonstrando planejamento. "William, eu uso um tablet". Olha, checa onde é que está a informação desse cliente antes de você ir lá. "William, eu uso um notebook". Abra o notebook, se for possível, abra lá, mostra o relatório dele, avalia, analisa o relatório dele com ele. Tudo isso, gente, você pode aproveitar essa reunião, por exemplo, para dar um nano treinamento para o teu cliente, para ele saber analisar um relatório. Ou você acha que o que é óbvio para vocês é óbvio para os clientes? A gente manda, outro dia foi pauta de uma reunião com um fornecedor meu. A gente mandou o relatório para vocês, eu falei: "Vocês treinaram? Vocês me treinaram para ler o relatório de vocês? Ou vocês acham que passa por osmose? Põe a mão em cima da tela do computador, assim, tá aqui o relatório, eu fecho o olho e falo: "Pronto, já entendi o relatório". Não é assim, pô. Não é assim, vamos combinar. Ou a gente faz um trabalho decente, ou a gente faz um trabalho decente, ponto. Não tem, sabe, outra alternativa. Então, quais são os mais recentes produtos ou serviços comprados ou contratados por esse cliente? Então, é bom você analisar. Deixa eu ver o contrato. Se é um serviço, deixa eu ver o contrato desse cliente. O que que compõe o contrato? Ou, no mínimo, um resumo desse contrato, né? Ó, se é produto, quais são os pedidos mais recentes que ele tem comprado? Deixa eu ver aqui, quantos SKUs ele tem comprado? Do nosso mix, o que que ele não compra ainda? Analisa isso antes de visitar esse cliente. Ah, mas eu faço isso lá. Deixa eu te contar uma coisa, companheiro. Olha só, imagina que você está dentro de uma visita que um cliente está cada vez tendo menos tempo para nós. Então, se você investe tempo ou perde tempo procurando esse tipo de informação dentro da reunião, vai chegar uma hora que você vai estar lá brigando com o seu laptop, brigando com o seu computador, e o cliente te olhando assim: "Amigão, você não quer voltar outro dia, não? Busca essa informação lá, outro dia você agenda com a gente", tá vendo?
Eu estou perdendo para quem? Para o meu concorrente? Não, estou perdendo para mim. Eu estou perdendo para mim. Então, faz sentido para vocês começar a perceber o seguinte: "Espera aí, eu estou indo aonde? Por que que eu vou lá? O que que eu vou encontrar naquele cliente?" Ou é um cliente novo, William. Nossa, é um cliente novo, então melhora teu repertório sobre aquele cliente, sobre aquele segmento. Você já entrou nas redes sociais desse cliente? Você já entrou no LinkedIn dele, no Instagram dele, no Facebook dele, aonde for? Você buscou informação sobre esse cliente? Segunda informação que você tem sobre um cliente novo, que é importante você se preparar. Espera aí, eu estou indo visitar uma indústria de calçados. Eu tenho indústria de calçados aqui na minha base de clientes. Deixa eu ver aqui no meu CRM. Deixa eu ver o que está acontecendo. Começa a compreender o seguinte, gente. Se a gente não se planejar, lascou, azedou a maionese. Então, é possível, sim, senhor, você se planejar para uma visita para um cliente novo, vai visitar um prospect, né? Eu agendei uma visita, uma reunião com um cliente novo. Nossa, não tem a menor noção de como é que é essa empresa. Não existe mais você dizer esse tipo de informação. Não tem a menor, estou indo lá, mas não sei o que eu vou encontrar. Para de show. Para de show. Não dá mais para a gente ter amadorismo nesse nível, não. Tipo, sabe? Não, chegando lá eu vejo, chegando lá eu consulto. Para com isso. Minimamente você consegue se planejar. Minimamente. Tem que ter um padrão de excelência mínimo no teu planejamento. Senão, você vai lá passear. Quando o cliente começa a te fazer perguntas e você começa a demonstrar que você não está planejado, o que vai acontecer? Esse cliente pode virar para você e falar assim: amigão, quer marcar outro dia, não? Estou vendo que você está aí procurando informação, você não conhece bem a gente direito, você não quer marcar outro dia, não? Vai ser melhor, vai ser melhor. Então, começar a compreender o seguinte: planejamento. Se a gente não compreender o tamanho, o peso disso, gente, lascou. Então, recapitulando aqui para vocês, né? As 3 primeiras perguntas que eu trouxe aqui para você se planejar para uma reunião de vendas B2B. Qual é o sucesso que você pretende para essa reunião? O que para você será sucesso? O que para você será sucesso? Cara, nessa reunião vai ser sucesso para mim se, olha só, eu vou interpretar como sucesso se eu fechar essa venda. Eu vou interpretar como sucesso se eu conseguir crescer o ticket médio. Eu vou interpretar como sucesso se eu reativar as vendas do cliente que está inativo. Eu vou interpretar como sucesso se eu reverter aquele cancelamento, aquele pedido de cancelamento. Eu vou interpretar como sucesso se eu avançar com ele no funil de vendas. Nossa, eu saí da prospecção, fui para a abordagem, agora eu estou na sondagem, agora eu estou encontrando dores desse cliente. Será sucesso se eu conseguir descobrir o máximo de dores possível nessa empresa. Vai ser sucesso se eu descobrir uma informação que está faltando para que eu possa compor o prognóstico, a proposta de valor. Aí vai ser sucesso, se eu avançar no funil. Vai ser sucesso se eu conhecer melhor esse cliente. Se lá, eu não vou lá para vender, eu vou lá para compreender quantos departamentos tem lá, eu quero entender como é que a área comercial faz isso, eu quero entender como é que a área industrial faz aquilo, quer dizer, tá vendo? Você vai conhecer o cliente, é aquela famosa visita para não vender, aquela reunião para conhecer. E olha, não se engane, cliente adora quando você vai lá visitar, fala assim: hoje aqui, ó, não tem nem papel na minha mão, tá? Eu tenho um laptop aqui que eu quero mais anotar, eu quero fazer algumas perguntas para o senhor para eu entender melhor a empresa do senhor. Poxa, o cara fala: caramba, que legal, veio me visitar para me conhecer. E aí vem a próxima pergunta: quais são os relatórios que eu tenho sobre o relacionamento que a minha empresa tem com esse cliente? Obviamente, se for cliente ativo, se for cliente inativo, o que eu tenho de registro ali? Dá uma olhada, é desde quando ele é cliente? No seu CRM, você tem informação sobre ele lá? Quais são os registros que você tem? Outros vendedores, outros atendentes que conversaram com esse cliente, o que escreveram? Hoje é normal hoje você ter, por exemplo, às vezes uma empresa que tem uma força de vendas comercial, seja representante comercial, seja força de vendas própria, e tem aqui por trás um televendas. Então, quando o representante comercial está lá, ele compra do representante comercial. Quando o representante comercial não está lá, ele pode comprar para o televendas. Quais são os registros que você tem disso, desse relacionamento? Crie checklists. Os checklists ajudam muito você a se planejar melhor, a garantir padrões mínimos de excelência no planejamento. Beleza? Vamos à próxima pergunta. Quais são os mais recentes pedidos? Perdão. Quais são os mais recentes produtos ou serviços comprados ou contratados por esse cliente?
que você tem de registro aí de contrato? Que tipo de serviço ele qual plano ele contratou? Opa, nos últimos pedidos dele, ele é um supermercado, deixa eu ver o que foi o mix que ele comprou. Qual é o que ele não comprou do nosso mix? Quantos SKUs você vende? Ah, eu tenho aqui um mix de 10 mil itens. Opa, quantos mil itens esse cliente, esse supermercado tem comprado? Tenha isso na mão, no planejamento, para que você possa chegar lá, inclusive ter repertório sobre ele para conversar com ele. E terminando, meus amigos, quais foram os resultados mais recentes obtidos pelo cliente com os seus produtos ou seus serviços? Como é que é isso, William? Você tem registro aí de informação do que ele tem declarado para vocês? Está satisfeito? Não está? Está revendendo o produto lá? Não está? Está gostando? Não está? O que você tem de registro e de resultado dele? Quem visita ele normalmente coloca isso lá? Você está assumindo uma região agora que você não conhece os clientes daquela região. Aí que você tem que dobrar a sua intenção no planejamento, a execução desse planejamento ser melhor. Então, o que é bom você olhar? Vem cá, ele está satisfeito? Como é que está o mais recente NPS dele com a gente? Que nota que ele está dando para nós, se for serviço? Se for produto, olha que interessante, vem cá, como é que está a venda dele lá? Ele está declarando para nós que aquele produto está tendo saída, o giro daquele produto está sendo legal? Como é que é isso? O que ele tem dito para nós? Que tipo de registro você tem nesse sentido? Quando você começa a se planejar assim, meus amigos, você começa a ter mais detalhes sobre onde é que você vai, qual é o terreno que você vai pisar. Quanto mais você conhece minimamente aquela empresa, melhor vai ser o teu diálogo com ela. Olha só, quem foi o decisor quando contratou a primeira vez, quando comprou a primeira vez? Quem foi o decisor? Quem autorizou aquela compra? Quem autorizou aquela contratação? E quem é o decisor hoje? Compara isso. E às vezes você tem esse registro dessa informação. Olha, no passado era o João, agora é o José. Entende? Uma coisa que eu gosto muito de sugerir para os vendedores é o seguinte: você vai visitar uma empresa que você acabou de assumir, quer dizer, passaram o bastão agora para você, quer dizer, alguém lá fez o fechamento, passou para você atender, quer dizer, conversa com ele. Quem que fez essa venda? Foi um vendedor chamado William, foi um representante comercial chamado William. William, me conta uma coisa, como é que é o João? O perfil do João aí. Mais detalhista, mais fechado, quer informação mais detalhada? Como é que é isso? Me conta. Então, na época que fechamos o contrato, William, era o decisor era assim, assim, assado. Olha, hoje quem assumiu é o filho dele. Então, o filho dele é um pouco mais flexível do que o pai, tá vendo? Você está entendendo onde é que você vai encontrar, quem você vai encontrar lá nessa reunião, tá bom? Outra pergunta: quais foram os influenciadores, usuários e compradores na contratação? E quais são os influenciadores hoje? O que é isso? Vamos lá. Decisor, influenciador. Decisor, por óbvio, decide, assina. Agora, quem influencia? Quem influencia muitas das vezes é a equipe do decisor. É um par do decisor. Então, o decisor é o diretor, o influenciador é o gerente, o decisor é o gerente, o influenciador é o auxiliar administrativo, é o assistente comercial. Quem são os usuários? A gente vendeu na época lá um plano de saúde corporativo. Quem são os usuários desse plano de saúde corporativo lá naquela empresa? O que eles pensam sobre o nosso produto, o nosso serviço, entende? Então, quando você tem isso claro, olha que interessante. Que tipo de contato você tem de registro aí? Quem anotou isso no CRM, registrou o nome de quem? Ah, ele colocou aqui, disse que o Sérgio foi a última vez que teve uma reunião lá, o Sérgio falou que não estava encontrando tal relatório no nosso sistema, que a gente vendeu para eles lá. Como é que é isso? Entenda isso. 2 pontos importantes, né? Então, olha lá, quem são os contatos que você tem em registro dessa empresa, desse propenso cliente, por exemplo, e quais são os relatos que tem lá no sistema interno da sua empresa para que você possa saber quem está pensando o quê, quem disse o quê, quando que disse, para que você possa se preparar para essa reunião. Meus amigos, então, dito isso, os pontos que a gente trouxe aqui são pontos para você minimamente ter em mãos. É importante que você tenha essas bases de informações em mãos para quê? Para você se planejar para essa reunião. Tem uma frase do Franklin que eu gosto muito, que ela resume bem a importância de planejar. Olha lá. Falhar em planejar é planejar falhar.
Falhar em planejar é planejar falhar. Quer dizer, se você não está dando a verdadeira importância no planejamento, você está planejando falhar. Você está planejando errar, você está planejando chegar lá, sei lá, ter uma reunião que não vai gerar o que que é produto dessa reunião ideal para você. Então, se você queria, por exemplo, crescer o ticket médio naquela empresa, se você não tem as informações necessárias para você provocar isso no cliente, essa reflexão nele, inclusive a compra ou contratar mais serviços da sua empresa, vai ficar à deriva, porque você não planejou. Então, pega esse vídeo, pega esse vídeo, assiste ele de novo, para que você possa ter esses itens aí, para que você possa. Isso são bases, presta atenção nisso. Isso são pilares elementares, pilares que você precisa ter de informação para que você possa visitar uma empresa, para que essa reunião sua seja produtiva e que ela tenha êxito, tá bom? Eu vou sugerir para você que você assista aqui nesse canal também o vídeo Os 5 maiores desafios na execução da sondagem em vendas consultivas. Assista o vídeo que eu vou deixar aqui na tela para vocês, os 5 maiores desafios na execução da sondagem em vendas consultivas, porque esse vídeo vai ajudar você. Lembra que nesse vídeo aqui você se planejou para essa visita. Chegou lá na visita, você vai executar uma sondagem, descobrir dores, entender as dores desse cliente para que você possa oferecer mais teus produtos e teus serviços. Combinado, meus amigos? Como eu sempre termino, um grande abraço para todos vocês. Vamos que vamos, a venda não pode parar.